Oi, boa tarde. Passando aqui para falar mais um pouquinho. Eh, eu tenho muita experiência, muito testemunhos vivido, né? E eu acho muito lindo a gente ter a oportunidade de estar sempre agradecendo a Deus, sempre falando dos milagres, das maravilhas, né? De tudo quanto Deus tem feito na vida de cada um de nós, daqueles que crê e acredita, né, num Deus vivo que a gente não vê, mas a gente pode sentir, né? E eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar do que eu vivenciei, né, nessa caminhada, de tudo que Deus fez na minha vida. Livramentos, então, não tem nem como falar, é muitos. E também cura. Eu recebi uma cura muito linda da parte de Deus. Para quem é cristão, sabe que o grupo de oração, geralmente, algumas igrejas gostam de ir em montes, orar, entregar pedidos de oração, fazer oração de, de alguma de algum propósito, né? E, e eu, no começo da minha caminhada, logo que eu me batizei, eu fui curada num monte, né? E eu tive um problema, desde os 3 anos de idade, eu nasci com um probleminha no útero, né? E, e foi assim, encaminhando durante da minha vida, né? Minha mãe sempre cuidando. Quando eu fiquei adulta, que eu casei, comecei a ter meus filhos, né? Agravou porque começou a mexer, né? Mexer com o meu útero e eu fui tendo problemas muito sérios. A ponto, resumindo, de chegar a fazer tratamento, né? Fora da cidade que eu moro, uma vez por mês, e a ponto de quase ter que arrancar meu útero, né? E de ter que fazer a cirurgia e arrancar tudo, porque não ia ter mais salvação meu útero. E eu, nessa caminhada, sempre nos propósitos, sempre em campanhas, indo no monte, fazendo campanhas, né, por vários propósitos com os meus pastores, com o corpo da igreja, né, e num dia desses, a minha pastora, minhas duas pastoras, né, no caso, era 3 horas da tarde, surpreendentemente passou na minha casa e falou: Deus manda te chamar pra gente ir no monte agora. Só nós três. Aí eu olhei, mas só nós três? Só nós três. Tava beirando 3 horas da tarde. E a gente foi no monte. Chegando lá, foi lindo, resumindo. Foi lindo. Começamos a orar, começamos a sentir a presença de Deus, do Espírito Santo. E ali, naquele dia, foi um mistério muito lindo que aconteceu entre as minhas duas pastoras e comigo. E ali, naquele dia, Deus falava que eu estava sendo curada do meu útero. E que eu ia ter uma cicatriz, porque não ia ser o homem, o médico da terra, que ia fazer o milagre, mas foi Deus, que era para que eu ia ficar com uma marca de uma cicatriz no meu útero. E que todo lugar que eu passasse, que eu fosse fazer um exame ginecológico, ou qualquer tipo de exame que fosse mostrar meu útero, essa cicatriz ia estar aparecendo. E que essa cicatriz é Deus que deixou para me provar que Ele que me curou naquele dia. E realmente, irmãos, foi sobrenatural. Para quem crê, acredita no que eu estou falando, muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas ficam em dúvida, né? Mas não, eu vivi isso, esse milagre eu vivi. Eu tô com 49 anos. Já eu tinha mais ou menos uns 38 anos. Quando eu fui curada no monte, quando eu fui curada do meu problema do útero. E o médico dos médicos, Deus usava a boca da minha pastora, né, em mistério para falar para mim que essa cicatriz era a prova da cura que ele tinha que a cirurgia quem fez foi os médicos dos médicos e não o médico da terra. E que eu ia ter essa prova, pois não passou muito tempo, né? Muita coisa aconteceu, resumindo, e eu fui fazer um exame ginecológico depois disso pela primeira vez.
E eu nunca mais tive os problemas também, né? E aí o médico me perguntou, fazendo exame, se eu tinha feito uma cirurgia no útero, porque eu tinha uma cicatriz. Eu falei que eu nunca tinha feito cirurgia nem nada. Ele falou: não, mas você tem uma cicatriz. Alguma cirurgia você fez? Aí eu lembrei. Na hora não, mas depois eu falei: não. Aí eu cheguei, eu falei: aí ele falou: é estranho, mas foi feita alguma coisa que tem uma cicatriz no seu útero. E assim foi. Eu me lembrei disso. Chegando em casa, veio na mente. Eu falei: ô, glória a Deus, né? Que Deus é maravilhoso. E nunca mais eu tive nenhum problema até hoje. E também, todas as vezes que eu vou fazer vários tipos de exame que é do útero, que eu faço, passo com enfermeiros, médicos, todos perguntam da minha cicatriz. E como a gente vai falar? De repente a pessoa é ateu, de repente não acredita, eu simplesmente falo, é Deus, né? Porque cirurgia mesmo aqui eu não fiz, mas é um mistério. E assim eu queria relatar esse milagre, essa cura que eu recebi da parte do Senhor. Então, irmãos, eu queria, e tem muitos outros, mas esse em especial foi a primeira cura que eu recebi. Então, é maravilhoso você poder falar das coisas que Deus ainda faz para aqueles que crê. E vale a pena esperar em Deus, vale a pena crer, orar, que Deus é maravilhoso e Ele ainda faz milagres nessa terra. Obrigado e agradeço aqueles que vê esse vídeo e se identificar, porque o testemunho edifica a fé do próximo, né? E da gente também. E é isso. Bye, bye.